Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Boruboia. Boruboi Boxixi, Aborua Boia Boxixi, Oboato, Xureu Bofumba, Baurumila Bel e Fauá. Que o nosso Pai Urumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá bem as execute, abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz e prosperidade, muito axé, e que Fauá e Fá sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Boruboi e Boxixi. Bom, começando a semana, seguindo ali com o nosso Irê Aiku, um bem, um dia, uma bênção de um novo domingo, de uma nova vida, de uma nova semana, de um começar de uma nova semana, de um renovar das nossas esperanças, né, espiritualmente falando, porque a gente sempre diz que sem religiosidade, sem caminho, sem uma diretriz, né, religiosa na nossa vida, fica sempre muito difícil. A gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para cuidar da família, a gente tem tempo para treinar, praticar os esportes, tem tempo para diversão, tem tempo para descontrair, tem tempo para um monte de coisa. E a gente precisa, acima de tudo, da nossa religiosidade. Religiosidade. Então, ao começarmos mais uma semana, né? Iniciarmos mais uma semana e pedirmos a Ifá que trouxesse um Odu, um caminho. Ifá nos trouxe um Odu, ao qual me fez parar e pensar um pouco. Eu fiquei reflexionando bastante na Eni, né? Fiquei reflexionando bastante na Eni-AT, na esteira sagrada, ao qual nós sacerdotes usamos para poder fazer da nossa cama, da nossa mesa, do nosso meio de vida. E através dessa ferramenta de consulta e dessa esteira sagrada, Ifá nos trouxe um Odu ao qual vem falando de que tenhamos, né? Ele diz que o sacerdote ele tem que ter muito cuidado com o desenfreio sexual, que ele não pode deixar se perder, não pode se permitir perder de maneira nenhuma por conta do desenfreio sexual e se deixar se levar a isso por conta se envolver com uma afilhada, com um afilhado, de que maneira que for, né? E isso é um assunto um tanto sério, né? Complicado, complexo para os dias de hoje. Em dado momento, eu sempre ouvi falar que um babalaô, por ele não tocar a cabeça das pessoas, né? Por ele não ser pai, não ser mãe, ele não tem um envolvimento direto com o seu afilhado ou afilhada. Mas também ouvi falar, né, e aprendi com o Ifá, né, que aquele que toca em cima acaba respeitando embaixo. Então, a gente deve de uma maneira ou outra, e como já dizem vários Odus, o Oromilá se confundiu por algumas vezes, e aí, por causa do seu desenfreio, né, acabou levando a se perder. Então, é um Odu ao qual Ifá nos ensina, para nós, babalaôs, para os oriatês, para as apetebis, para os ofacãs, que nós de maneira nenhuma nós devemos olhar, né, os nossos afilhados, as nossas afilhadas com outros olhos. E da mesma maneira ensina os ifistas que de maneira nenhuma eles devem olhar os seus sacerdotes, né, com outros olhos. Tem que encontrar uma maneira, um caminho para poder sempre haver um grande respeito no meio disso. E é uma natureza de se confundir porque a gente está sempre junto, está sempre vivendo, o babalaô não vive em outro lugar, não vive outra coisa, então pode acabar se confundindo. Dessa mesma terra que acontece o Ifá, que vem através de Sodu, também acontece na terra de Orixá, também acontece em várias terras onde muitas pessoas confundem um padre, confundem um pastor, confundem o pai de santo, a mãe de santo. E é uma natureza, se confunde dentro de casa, né, pelo próprio incesto, né, se confunde dentro de casa. Então tem que ter muito cuidado. E dessa maneira, como vem no aconselhamento, se tratando de um Odu, ao qual aqui não tem somente iniciados, Oromilá diz que a gente não deve confundir
e não deixar, né, não podemos nos permitir e não devemos confundir de maneira nenhuma que através dos lugares aos quais nós nos alimentamos, né, um velho antigo ditado, né, que dizia que aonde se ganha o pão, não se come a carne. Você não pode, o chefe não pode acabar confundindo com seus funcionários não podem acabar confundindo com seus chefes, com seus patrões, com seus diretores, né? Com seus maiores de vida, de religião e de profissional. Não só tem que ter o respeito dentro de casa, né? Dentro da casa religiosa, mas assim como todas as casas que a gente tem. Porque a negatividade ao qual vem trazendo um ossobo. Primeiro que eu perguntei, foi logo Namburucu, os maus caminhos, a Oromila disse que não. Então eu perguntei a Cobá se eram as coisas que aconteciam ali, né, por conta de coisas, dos embrulhos, né, das coisas que são confusas, complexas, que podem acabar confundindo a cabeça da gente. E a Oromila disse que também não. Então eu perguntei se a Biti seriam coisas de armações, né, armadilhas, armações, coisas na treta, né? E a Oromila tão pouco. Eu parei, dei uma boa analisada e encontrei um ossobo, de verdade, que eu não mexo nesse ossobo há muito tempo, chamado Obecebi e Laleri. Tem Obecebi, que é por fracasso, e Obecebi Laleri, que é fracasso através da nossa própria cabeça, através das nossas próprias escolhas. Então, disse Oromila que temos que ter muito cuidado com a nossa cabeça. Esses dias estou vendo muito, né, algumas redes sociais, alguns babalorixás, alorixás, até mesmo babalôs, falando muito de Ori. Ori literalmente é o orixá mais forte que existe aqui na Terra. Não no nosso panteão, aqui na Terra. E não tem um que não tenha se confundido, né, ou tenha se arrependido, na verdade, se confundido quando recebeu os conselhos e se arrependido quando não os escutou, mas diz que se independente do religioso, independente do caminho, independente do que for, se positivo ou negativo, se a gente tem boa cabeça, vai ter bom caminho. Se a gente não tem boa cabeça, vai pagar por um mau caminho. De não escutar os conselhos, de não aplicar os conselhos na nossa vida. E Fá diz aí, né, está dizendo que o fracasso ele pode vir através da nossa própria cabeça, da nossa própria escolha. E quando a cabeça não quer, já está dizendo Oromila que ela pode fracassar. Então tenha muito cuidado para não confundir, né? Não só você não se confundir no seu lado religioso, você não se confundir no seu lado familiar, você não se confundir, né, no seu lado profissional, pessoal, em todos os âmbitos da sua vida. Não se confunda e não se envolva de maneira nenhuma com pessoas próximas a ti, ao qual você deveria ter gratidão e respeito, né? E ainda que é uma natureza, por que a gente acaba confundindo? Por que houve um desrespeito aí? Porque o amor era tão grande por essa pessoa que acabou fazendo com que se tornasse um desejo. E esse desejo foi uma natureza de querer, né, a gente acabar tendo um relacionamento. Isso trouxe problemas. E em cima disso, o Ifá está nos dando um caminho ao qual traz uma negatividade, de fracasso através da nossa própria cabeça. Então tenha muito cuidado para não fracassar nessa semana. Quem nos defende não teria outra pessoa, não teria outra energia, não teria outro orixá que o nosso sábio Oromila Babaifá. E ele diz que devemos fazer um presente diretamente no rio. E por que é feito um presente no rio? Porque existe uma energia no rio, nos rios, chamado Faum, que vai falar desse Odo. Eu vou explicar através de uma história complexa, muito complexa, que todo sacerdote ele corre de contar essa história, e me trouxe essa responsabilidade. E ele precisou ir até o meio do rio, centro do rio, e buscar essa energia, fazendo um presente. Então, o presente que deve ser feito ao Oromila nessa semana deve ser feito ao leito, não ao leito do rio, né? E sim ao centro do rio. Naqueles lugares que tem rios, cachoeiras, tem uma pedra no centro, é ali que você vai colocar o seu presente. Porém, o Oromila, ao terminar, ele vem com o Soró Ifá, e com o Odu que terminou, a gente também vai comentar. Ele diz que
somente Orumilá pode nos colocar a nossa cabeça no lugar. Então, além do presente, eu acho que a gente deve fugir um pouco dessa consulta semanal e cada um procurar o seu sacerdote, cada um procurar o seu babalô. Não é nem o seu sacerdote, pai de santo, mãe de santo, pastor, padre, porque diz um Odu aqui, ao qual somente Orumilá pode colocar a nossa cabeça no lugar. Quando os orixás faziam o que queriam, né? Quando as pessoas faziam o que queriam e a cabeça literalmente se perdeu, houve necessidade de entrar Orumilá, que é a palavra imparcial, para poder colocar, através de sua verdade, né? A verdade de Ifá, a cabeça novamente direcionada e novamente recolocada no seu devido lugar. Então existe a necessidade de realmente buscar Ifá. Então vamos para a história. O Itã é um Itã onde existia um sacerdote chamado Olodoboju, né? Ou chamado Tacofenho. Vamos botar assim, Tacofenho. E esse sacerdote, extremamente, né, ligado muito ao Orumilá, ele falou assim, chegou aos seus padrinhos, seu orientador, seu Olu. Olu, o seu Aju, quer dizer, o primeiro a ser reverenciado, né, o primeiro a ser louvado, e falou, Orumilá, meu padrinho, olha, recebi um menino na minha casa, né, filho diretamente de nossa mãe Oxum, de nosso pai Erilé, e foi dado por esses dois para que eu pudesse criar. E Orumilá pediu para que ele de imediato se consultasse, né? Porque Oxum rodava ali pelos rios e lá no rio encontrou literalmente um sábio, um mágico, um mago, um médico da nossa religião chamado Erilé, e com ele teve o seu afé, e do seu afé nasceu esse menino. E esse menino nada mais é do que um orixá chamado Ologun Edé. Tenho muito carinho no Dofonitinho, né, da parte de santo. Quando eu fui suspenso e confirmado Ogã, ele foi meu irmão, né, de esteira, ele foi meu irmão de Roncó. Fomos três, né, somos três na verdade. Dofonitinho, fomos Xangô, Ologun Edé e Iroko. E eu tenho muito carinho e respeito por esse santo. Primeiro, adoração, né? Mas nesse Odu, esse orixá, né? Esse orixá foi entregue a Tacofenho para que Tacofenho, ele literalmente pudesse cuidá-lo. E Orumilá orientar, falou assim, olha, cara, Ifá está te dizendo aí que você tenha muito cuidado com as coisas que você venha fazer e não passe dos limites com esse menino. Tenha muito cuidado. E ele literalmente deu a mão ao Orula. E aí já trouxe um Odu complicado e o Orumilá falou, cuidado, olha onde você vai, da maneira que você vai. Ele, não, padrinho, o menino é super inteligente, o menino é super sagaz, o menino é super isso, super aquilo. Deveria ter cuidado, muito cuidado. Ele tem os encantos de Oxum e a magia de Erilé. E não se conhece, ninguém o conhece. Muito cuidado. Tacofenho seguiu ali, não quis ouvir seu maior, não quis ouvir seu padrinho e acabou fazendo Ifá nesse menino. Quando fez, natureza que inteligentíssimos que são, riquíssimos que são, de axé sine qua non, o menino deslanchou. E aconteceu, né, que esse cara chegou para o padrinho e falou, tá vendo aí? Olha aí o cara que você falou que não tinha que fazer Ifá, o cara que não tinha que ter buscado o caminho e tal, olha ele aí. E o Orumilá falou assim, cuidado. E ele seguiu, e literalmente o cara aprendeu tudo que a gente demora 16, 20 e poucos anos para poder aprender. O cara ali, meses, literalmente deslanchou. E esse padrinho começou a ficar muito dependente dele. Tacofenho ficou muito dependente dele. E chegou um dado momento, os 6 meses chegaram, e ele virou e falou, cara, eu preciso ir embora. Eu tenho que fazer uma viagem, meu padrinho, mas eu já volto. O padrinho, não, cara, você vai me deixar, você vai isso, aquilo. Ele falou, cara, eu tenho que ir, e já eu volto, fica tranquilo. Ele falou, não tem jeito, então tudo bem, segue tua vida, segue teu caminho, vamos embora. Quando chegou no dia seguinte, apareceu uma PTB, e ninguém sabia de onde vinha, como caminhava, simplesmente era uma mulher linda, cheia dos encantos, cheia das maravilhas, e Orumilá literalmente, Tacofenho literalmente se apaixonou
e acabou ali se encantando, se encantando, se encantando. E foi a natureza daquela mulher que não tinha princípio, não tinha respeito, não tinha regra nem tabu de se envolver, né, com aquele tacofém. Se envolveu, se envolveu, se envolveu. Cara, a paixão foi tamanha que os dois só queriam viver de sexo, 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 sexo. De todas as maneiras. De todas as maneiras. Rapaz, 6 meses passaram. E ela falou, eu preciso ir embora. E ele falou, não, eu estou apaixonado, que eu estou isso, eu estou aquilo, e eu preciso que você fique, tomara, então não, então vamos ter uma última noite de amor, e beberam, acabaram no amor, e pá, aquela coisa, na orgia. Rapaz, quando o cara acorda no dia seguinte, ele olha, está do seu lado, literalmente, o seu afilhado. Transformado, né? Estava ali com as vestes, porque não conseguiu sair com as vestes, era um homem, umas vestes femininas, e aí ele se deu conta do tamanho da besteira que fez, imediatamente pegou o afilhado, correu para casa de Oromilá, e Oromilá falou assim, senta aí e se consulta. E Oromilá disse para ele, negatividades de morte no seu caminho, por não ter escutado os aconselhamentos de Ifá. E Oromilá falou assim, da mesma maneira como você começou essa cagada, você vai terminar essa cagada. Só você pode consertar. E ele chegou lá e correu. E aí, por onde eu vou, ele falou assim, vá até o centro do Rio, porque lá existe uma energia chamada Faum, que conhece os segredos desse senhor. E lá, no centro do Rio, ele vai poder te ajudar. E ele correu e Faum foi lá, já determinou, entrou um Exu, né, no meio do caminho, só ele sabia a caminhada daquele lugar. E esse Exu encaminhou, né? Tacofém encaminhou, Orixá, e aí foram para lá. E falou assim, olha, a partir de agora você precisa fazer tais cerimônias para colocar novamente sua cabeça no lugar, devido à falta de respeito que você teve para com o seu maior, para com o Ifá diretamente. Você precisa consertar as cagadas, então definitivamente você precisa tirar o Ifá dele, né? Então foi colocado cerimônias, né, na cabeça do menino, tirando a cabeça, tirando a coroação ao qual tinha feito. Disse que ele não poderia, de maneira nenhuma, seguir a segunda mão novamente. E ele viveu com grande vergonha. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado ao levar para os outros uma responsabilidade que seja sua. Tenha muito cuidado para não confundir, não só sexualmente, mas de todas as maneiras, com as pessoas que venham te ajudar. Ainda que seu ímpeto seja maior, ainda que seus caminhos sejam maiores de qualquer outra coisa, sua vontade seja maior que outra coisa, coloca a sua vontade no lugar, coloca os bons princípios no lugar, coloca a base no lugar, para que você consiga, literalmente, não fracassar pela sua própria cabeça, como diz Ifá. O seu maior tem uma culpa, tem. Seu chefe, seu maior, sua maior, mas você sabe aonde é o seu limite. Você sabe aonde você tem que se limitar. E aonde você não pode entrar para não fracassar. Vamos na história? Até vamos. Mas muito cuidado com você querer passar dos seus limites. Porque quando o Ifá fala disso, o Ifá fala do não querer escutar a nada nem ninguém, não querer respeitar a nada nem ninguém e querer sempre, de uma maneira ou outra, através de suas vontades, passar por cima dos tabus, passar por cima das regras, passar por cima dos limites, dos bons direcionamentos, dos bons princípios. Então tenha cuidado o que você vai fazer para você não, através de uma cabeça ao qual não sabe encontrar o seu limite, né, acabar a se perder. Primeiro testemunho que Ifá vem trazendo, traz um modo que eu respeito muito, que eu amo muito, mas diz assim, tem coisas que a gente precisa literalmente saber o nosso caminho. E às vezes a gente quer consertar tudo e todos, mas a gente não se conserta. E Oromilá diz assim, tudo bem, se você não quiser se consertar, não tem problema, porque não tem remédio, remediado já está. Você quer viver assim? Então siga assim. Você quer viver no fracasso? Então siga no fracasso.
não vou me importunar se caso você não quiser se consertar. Porque não, tem coisas que não tem remédio, então remediado já está. E Fá diz assim, tenha muito cuidado ao querer justificar o seu não limite, dizer que você é infeliz, que você não tem as coisas as quais você queria. Oromilá diz assim, quando você achar que você não tem, joga o que você não tem fora, que você vai ver quantas pessoas vão vir para poder querer aquilo que você acha que é muito pouco na sua vida. E Fá diz que a gente deve ser muito grato pelo muito que temos, ainda que achamos, né, ou que pensemos ali que é muito pouco. O nosso muito pouco pode ser muito, muito daqueles que nada têm. Então, pense muito cuidado. Oromilá diz que de maneira nenhuma a gente deve se entediar religiosamente. A gente não deve reclamar das coisas as quais são colocadas na nossa vida, no nosso caminho. A gente deve sempre agradecer. Às vezes a gente vai dormir tarde, madrugada, acorda cedo, e aí fala, caraca, eu já não aguento mais essa vida religiosa, já não aguento mais essa responsabilidade. E a Oromilá falou assim, você pediu para estar no meu lugar. Você pediu para tocar a minha porta. Você pediu para tocar a porta de Orixá. Então você não deve reclamar de nada. Você deve simplesmente acatar o chamado, né? Atender ao chamado e acatar ali as ordens direcionadas e seguir, simplesmente seguir. Muito cuidado com a decepção que você possa ter com o seu maior. E muito cuidado não só com a decepção de você fazer isso, a sua desculpa, para que você venha literalmente tentar justificar o seu fracasso. Muito cuidado. Segundo o testemunho, Oromilá fala da brutalidade. Não seja bruto, seja uma pessoa inteligente. De maneira nenhuma, né, de forma alguma, o uso da sua brutalidade foi quando Oromilá disse que, o Batalá, na verdade, disse que Ogum não poderia ser sacerdote. Tem coisas que a gente às vezes não pode ser mesmo. Tem muita gente querendo ir para a segunda mão e sabe que não pode ir. E o seu querer, a sua vontade, faz com que vá. Nada te faz você ser menor na primeira mão ou nas outras demais terras. Aceite o seu limite. Aceite a sua linha de limitação do seu destino. Não queira ser algo que nessa vida ao qual você não veio preparado para isso, porque você vai até conseguir ser, mas isso você vai incomodar tantas as pessoas que você vai acabar se atrapalhando. E é por isso que, literalmente, quando a gente chega no Ifá, determina o destino de cada um. Um vai para um lado, outro vai para o outro, mas às vezes o dinheiro corrompe e faz com que vários venham abrindo portas, o dinheiro abrindo portas, o dinheiro abrindo a maneira de você corromper as pessoas para conseguir o que quer. Muito cuidado com isso. É o que Fá carinhosamente te pede. Na junção, Oromilá diz que não devemos dormir. Já falou isso numa consulta, mas Oromilá diz que nós devemos nos manter muito atentos e, através das nossas próprias mãos, devemos nos tornar rei. E essa coroa, né, a gente não pode deixar para o próximo buscar. A gente tem que, a gente mesmo, chegar e buscar o nosso caminho. Resolver os nossos problemas, buscar as nossas soluções e não deixar a cargo de A, B, C ou D para resolver a nossa vida. Tenha muito cuidado com isso. Na junção, no contrabúrio desse odo, Oromilá diz que tenha muito cuidado para você não se deparar com o diabo e o diabo atravancar suas portas, né? O negativo atravancar suas portas. E você precisará muito da alegria das crianças na sua vida para que você consiga vencer as suas dificuldades. E por vezes, você também vai precisar da ajuda até mesmo do diabo, que tem coisas que Papai do Céu não mete a mão e o diabo precisa fazer. É onde às vezes recorrem, né, ao negativo, porque para todo mal existe um bem, o bem existe um mal, e o diabo tem que estar aí. Então, às vezes, o diabo é necessário. Coisas negativas são necessárias que aconteçam na nossa vida para que a gente possa tirar como lição e aprendizado. Daí, o Oromilá nos traz uma negatividade, ao qual realmente, de verdade, eu nunca vi. Nunca perguntei, mas, bom, Oruboia.
é uma maneira que eu estou ajudando as pessoas e me ajudando, e aprendi um pouco mais de Ifá. Obecebi, negatividade de fracasso, Laleri, através da nossa própria cabeça. Oromilá nos defende e pede carinhosamente que escutemos os conselhos de Ifá. E ele termina com 2 odus aos quais Oromilá nos manda dizendo assim: primeiro a gente precisa colocar a nossa cabeça no lugar. Então, essa cabeça, ela precisa ser orientada. Então, se você quiser fazer o presente para Ifá, faça o presente para Ifá. Mas ao buscar o centro do rio, você tem que buscar o seu centro, o seu eixo. No ano ao qual Oromilá nos marcou, perda do centro, perda do eixo, perda da tranquilidade. Então é necessário que você busque um babalaô, busque o seu babalaô. Eu tenho os meus afilhados, automaticamente, que seria interessante deles buscassem Ifá, não a mim, buscarem o babalaô, e cada um busca o seu, né? Cada um tem o seu babalaô. Se não estiver bem com o seu babalaô, busca o seu jubonã. Não estiver bem com o seu jubonã, busca seu babango, que é o babango, o babalango, o avô, bisavô. Se não tiver, busca um irmão religioso, alguém da sua linha religiosa ao qual você se iniciou, né? Para que você busque uma orientação de Ifá, através desse babalaô. E Oromilá diz assim, por último, na união da força. Então, sozinho, Ogum não conseguiu, sozinho, Oxóssi não conseguiu, e quando eles buscaram o irmão Exu Elebara, para que pudesse trazer uma palavra, ele diz assim: meu irmão, isso aconteceu para que vocês pudessem entender que na união está a força. E só quem pode bem direcioná-los é Oromilá. Então, se quer seguir uma semana de ascensão, de progresso, de evolução, de caminhos positivos, largando a negatividade e fracasso para trás, através da sua própria cabeça, busque um sacerdote para bem orientá-lo. Hoje nós passamos um pouquinho porque eu quis fazer isso de uma forma pausada. É um Odu muito sério, é um Odu ao qual Oromilá diz que não deixe que nada nem ninguém destrua a sua casa, a sua família, proteja muito o seu relacionamento, não deixe que as pessoas deem pitaco na sua vida religiosa, não deixe que as pessoas deem pitaco na sua vida amorosa, não deixe que as pessoas deem pitaco na sua vida familiar. O único que pode dar pitaco aí, imparcial, é Oromilá. Oromilá diz que quando a gente não pode com algo ou com alguém, a gente deve beijar a mão dessa pessoa. Quando não tem jeito, a gente tem que curvar a nossa cabeça e beijar a mão do nosso maior. Eu vivia em muito conflito com meu padrinho. Muito. E não foi ele que me ensinou a fazer isso. Foram os mais velhos que colocaram a minha cabeça no lugar. E não é que eu não podia com ele. Não é que nem questão de poder ou não poder. É questão de ser grato a quem me deu a maior bênção na minha vida. Seja grato ao seu padrinho. Porque o que podia lhe dar de melhor na sua vida, ele te deu, foi o seu Ifá. Seja o seu Icofá para as mulheres, seu Oromilá para os homens iniciados, seja o seu Ifá com o babalaô. E quando a gente não pode com algo, com alguém, a gente se curva e por necessidade a gente beija essa mão. Não foi nem necessidade, no meu caso foi gratidão. Então, faça o mesmo. Vai te doer? O ego pode doer um pouquinho, a vaidade pode doer um pouquinho, um monte de coisa pode doer um pouquinho, mas é o sagrado que está acima disso tudo. Então não deixe que a sua cabeça te permita fracassar. Entre o mais, beijo no coração, Borobó e Boxixi. Desculpa aí as meia hora de vídeo, os 30 minutos meio alongados de vídeo, mas hoje tinha que ser um pouquinho necessário. Não é o tempo para sorriso, não é o tempo para brincadeira, Ifá diz, é um momento de coisa séria. Não deixe que o desenfreio sexual, seus desejos, suas vontades, seu ego, seu egocentrismo, sua superioridade, sua altivez, levem a sua cabeça a perder. Ifá começa com desenfreio, mas ele vai levando ali para vários caminhos. E graças ao Oromilá eu conheci uma pessoa desse Odu, Babalaô, extremamente ligado à família, homem respeitoso, trabalhador,
Poderia ser o cara mais desordeiro do mundo e todos os dias que eu falo com ele, eu tenho o maior tesão de falar que ele mostra que ele é totalmente diferente. Então, quando a gente tem o nosso orgulho e as negatividades dele, e Fá nos revela, a gente sabe por onde escolher. E eu vejo esse camarada brigando pela família, grande base dele. Faça o mesmo. Mantenha a sua cabeça positiva, não deixe de maneira nenhuma que ela se permita fracassar, ou que faça você se fracassar. Entre o mais, que o Oromilá seja tão bom na vida de cada um de vocês e se curva e beija a mão. Vai ser a melhor coisa que você vai poder fazer na sua vida. Iboru boi, boxixi, adaxê.